É, começou? Começou. Hoje a gente vai dar sequência aqui no tema de mente, mas vamos falar um pouquinho também a respeito de livre-arbítrio, né? Então, vamos começar. Posso ver se vai aparecer ali? Se vai aparecer ali, vai aparecer aqui. E, então, hoje falando sobre livre-arbítrio. Deixa eu só diminuir aqui, para ficar mais fácil. Muito bem. Trocar aqui para. Esse é um versículo que a gente vem mencionando bastante, né, a respeito do nossa série de estudos sobre mente e as guerras espirituais. E hoje vamos falar um pouquinho sobre livre-arbítrio. Se a gente pensar no livre-arbítrio, e eu trouxe aqui uma informação importante falando sobre livre-arbítrio, a primeira coisa que é super valioso a gente ter em mente é que o livre-arbítrio ele não é um termo bíblico. Você não vai encontrar livre-arbítrio na Bíblia. Na verdade, ele vem do latim libero arbitrum, e esse conceito de livre-arbítrio ele veio do estoicismo. Tá? Não era da igreja. A igreja não se falava ou se ensinava sobre livre-arbítrio. No século II, um teólogo chamado Tertuliano, que foi o mesmo, inclusive, que inventou o termo trindade. O termo trindade também não existe na Bíblia. A palavra trindade não existe na Bíblia. Esse homem que vocês estão vendo aqui, o teólogo Tertuliano, foi ele quem criou o termo trindade para fazer então a referência ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele também trouxe para dentro da igreja a doutrina, o ensinamento relacionado com livre-arbítrio. Depois, isso foi no século II, uns 2, 3 séculos depois, um outro teólogo chamado Agostinho de Hipona, que a Igreja Católica chama ele de Santo Agostinho, ele consolidou então a ideia de livre-arbítrio. E basicamente o que ele fez foi aproximar essa ideia de livre-arbítrio para os ensinamentos do apóstolo Paulo. Tá? Então, esse foi um pouco da ideia. Então, o livre-arbítrio ele nasce mais como um conceito filosófico do que necessariamente uma doutrina, mas ele acaba, então, sendo levado, né, o conceito para dentro da igreja, né, cria-se, então, uma doutrina, que é o ensinamento, né, que é esse do livre-arbítrio. Mas o que é o livre-arbítrio, Marquinhos? Aproveita essa manhã de frio, quantos graus está aqui? 13 graus. Fazer o que ele quiser, mas eu vou ter consequência, dependendo do que quiser. Muito bem. O livre-arbítrio está associado com a nossa liberdade de escolha. Mas antes da gente, né, falar um pouquinho do livre-arbítrio, vamos ver um pouquinho mais a respeito aqui do estoicismo, né? Já que é uma ideia que veio de fora, a ideia do livre-arbítrio veio de fora, veio dos estoicos. Eu pedi aqui para o nosso ilustre chat GPT trazer essa informação para nós, compilar essa informação aqui, e eu vou levar para você aí na telinha para a gente ver o que é essa ideia de estoicismo. Então, é uma filosofia grega que teve origem em Atenas no século III a.C., então cerca de 300 anos antes de Cristo nascer, em Atenas surgiu uma escola de pensamento, que era a escola dos estoicos, e essencialmente eles estavam interessados em alguns elementos mais, né, elevados.
como, por exemplo, a virtude, como vocês estão lendo aí no texto, né? A autossuficiência, tranquilidade mental, através do autocontrole, da razão, da aceitação das circunstâncias de vida, né? O principal expoente desse pensamento é um homem chamado... Esqueci o nome do cidadão. Mas eu tenho ele aqui. Sêneca. Ele é o principal expoente desse pensamento. Não era o único, né? Mas a gente vê que os estoicos estavam muito interessados, né, na virtude, na indiferença das coisas externas, do tipo assim, não deixam as situações que você não tem controle dominar você, porque você não tem controle sobre elas. Então por que você sofre com elas, se você não pode fazer nada? Os estoicos pensavam da seguinte forma: se todo mundo morre, por que você fica com medo de morrer? Se é o destino de todo mundo. Então, não sofra por isso. Vai chegar uma hora que você vai morrer, né? Então, os estoicos acreditavam muito daquilo. Não se preocupe com o incontrolável, porque ele não pode ser controlado. Então, não sofra por isso, né? Aceitação do destino. Então, os estoicos acreditavam que tudo era pré-determinado. Você não podia fazer nada a respeito disso. Tinha que acontecer porque estava determinado. Por mais que você tivesse liberdade para fazer as suas coisas, no final aconteceria aquilo que tivesse que acontecer. Então, é uma crença que diz, olha, você pode tomar todas as decisões que você quiser, mas elas sempre vão te levar para o mesmo caminho. Então, toma a decisão que você quiser. Se quer ir para a esquerda ou para a direita, no final você vai chegar no mesmo lugar. Né? Essas eram as principais ideias aí do estoicismo. E Tertuliano, agora eu vou voltar para o texto, né, de todas essas ideias, Tertuliano trouxe principalmente a do livre-arbítrio, que ensina que o ser humano tem a liberdade de escolha. Ele escolhe o que ele quiser. E ele é responsável por essas escolhas. O que acontece? Esse foi o pensamento original. Então, se você escolhe, você é livre para escolher, mas você é responsável por essa escolha. Então, não tem essa de que eu escolhi errado. Assuma a consequência dessa escolha. Isso foi como essa doutrina, né, iniciou dentro da igreja. Então, por que eles pensaram nessa questão de livre-arbítrio? Tá? A gente fica imaginando, tá, mas o que isso tem a ver, na verdade? Porque a igreja precisava explicar não só a origem, mas também as razões e as consequências do pecado. E uma das formas que eles encontraram, principalmente aqui o Tertuliano, de explicar, né, a origem, né, e as consequências do pecado, conectando com essa ideia do livre-arbítrio. Tipo, olha, quando você faz uma coisa que é pecado, a consequência disso é o juízo, é a justiça, é a condenação. Então, se você escolhe ir nessa direção, esta é a consequência que está reservada para essa escolha. Então, você é livre para escolher uma direção diferente. E por que isso é diferente do estoicismo? Porque o estoicismo acredita, olha, você vai escolher qualquer coisa, mas vai chegar no mesmo lugar. E a igreja não vai chegar no mesmo lugar. Porque tem escolhas que vão te levar para a destruição e tem escolhas que vão te levar para a vida eterna. Tá? E você é livre para escolher o caminho que você quiser. Mas não esqueça que cada um deles é responsabilidade tua de fazer as escolhas. Só que Agostinho de Hipona, ele começou a ensinar que por causa do pecado,
todas as escolhas que você faz são as piores possíveis e imagináveis, porque o pecado debilitou o teu livre-arbítrio. Então, para Agostinho, né, qualquer decisão é sempre a pior, porque por estar debaixo do pecado, as decisões vão ser sempre ruins. Aliás, ele ensinava que era melhor, não vou dizer que ele ensinava, mas a gente pode concluir, e aí, né, eu trouxe uma obra de referência aqui que eu tenho e uso bastante, né, que é a Teologia Sistemática, Filosófica e Histórica, que conta muito a respeito disso que eu estou falando para vocês, que ensina que no pensamento de Agostinho, e esse é o pensamento que inclusive dominou toda a Idade Média, de que o livre-arbítrio nosso é debilitado pelo pecado. Qualquer decisão que você faz está sempre debaixo dessa condição. Você não tem chance de fazer boas escolhas, porque o teu livre-arbítrio está contaminado. E a única coisa que restou para você é a graça. Ele ensina que, inclusive, a graça é uma ação única e exclusiva de Deus. Se Deus não te iluminar com essa graça, você vai continuar tendo esse livre-arbítrio debilitado e todas as escolhas que você fizer sempre vão te levar para o pior caminho. Essa ideia, inclusive, de livre-arbítrio na cabeça de Agostinho, que ele só tentou conciliar com os ensinos do apóstolo Paulo, fizeram com que hoje muita gente ensine que não existe livre-arbítrio. Porque se eu estou sempre condicionado a essa situação debilitada, então, e se as minhas escolhas sempre são as piores, porque me levam para essa condição de pecado, então eu não tenho liberdade para escolher, porque eu sempre vou escolher a coisa errada. Esse é um ensino que, inclusive, você vai encontrar em muitos expoentes da igreja aqui no Brasil que ensinam que não existe livre-arbítrio. Porque você sempre vai escolher a coisa errada. E que é a graça que te ilumina que faz com que você, então, acerte ao invés de errar nas suas escolhas. Acontece, gente, que esse pensamento de que não existe livre-arbítrio porque ele está contaminado pelo pecado e se não é a graça a gente não consegue fazer nada certo, esse pensamento levou para um extremo que é o extremo da predestinação. Isso significa que nesse livro e em outras obras você vai encontrar isso que eu vou estar falando, né, como a do Wayne Grudem que eu mostrei para vocês que eu mostrei na semana passada. Essa predestinação diz o seguinte, que Deus escolheu uns para salvar e outros para condenar. Então, aquele que não aceita Cristo é porque Deus escolheu condená-lo. Inferno. E aqueles que se salvam, Deus escolheu para salvar. Então, na soberania de Deus, ele olhou e falou assim, vou te salvar. Faça o que você quiser, que lá no final eu te encontro e te salvo. Você pode ser bonzinho do jeito que você quiser, eu escolhi te condenar, então você vai ser condenado, pronto, e acabou. Isso, Agostinho ensinava isso, né, essa ideia da predestinação, que diz que Deus na sua soberania, ele já determinou quem se salva e quem é condenado. Então não importa o tipo de vida que você tomar aqui, se ele escolheu te salvar, ele te encontra em algum momento e te salva. E não importa o tipo de vida que você tem, se ele escolheu te condenar, você vai para o inferno e não tem o que ser feito. Essa ideia, na Reforma Protestante, lá com Martinho Lutero, Calvino,
essa ideia continuou. Então, tem partes da igreja evangélica que acreditam que é assim. Se eu estou salvo para sempre. Não interessa nada, porque Deus escolheu me salvar. Então, no final, eu vou estar salvo. Eu tenho segurança com relação a isso. Então, o meu pecado ou a ausência dele não vai mudar a escolha que Deus fez de me salvar. Tá? Eu acho que isso eu tenho dúvida, por exemplo, Deus sabe o dia que eu nasço e sabe o dia que eu morro. Então ele sabe que escolhas eu vou tomar, daqui até minha morte. Então por que eu sou livre se ele já sabe que escolhas que eu tomei? Você entende? É uma ótima pergunta. Então, se Deus sabe as escolhas que eu vou tomar, então existe realmente liberdade? É isso que você está Ele só querendo. está me assistindo ou eu estou realmente escolhendo? Então, será que eu estou sendo apenas assistido ou não? Né? O que acontece? Né? Aí a gente precisa tomar uma posição, tá? Para a gente poder chegar numa conclusão. Se eu vou para essa posição onde tudo está determinado por Deus, e Ele escreveu todas as coisas, porque se Ele é onisciente, Ele já sabe, e Ele disse, ó, no dia 27 de agosto de 23, 9h30 da manhã, você vai estar lá no estudo bíblico. Com frio ou sem frio, chovendo ou calor, né? Você vai estar lá porque ele já escreveu que você vai estar lá. E que todas as coisas estão pré-determinadas. Tá? Se a gente vai por essa linha, então, gente, não existe liberdade. Vocês concordam? E nada do que você queira fazer, você pode fazer, porque você já foi programado para fazer dessa forma. E se você foi programado para fazer dessa forma, como você sabe se você está fazendo aquilo que você quer ou aquilo que programaram para você fazer? Você concorda? Então, se eu vou para esta linha que eu acabei de mencionar para vocês, e acreditem, tem muita gente que pensa desta maneira, nós podemos dizer que não existe livre-arbítrio, porque já está tudo pré-determinado, tudo escrito. Do outro lado, existe uma crença de que Deus ele sabe todas as coisas, mas a responsabilidade por essas coisas é nossa. Ele apenas sabe, ele não decidiu por nós estarmos aqui no dia 27 de agosto de 23, 13 graus aqui na Aldeia da Serra, ele não escolheu determinar isso para a nossa vida. Essa foi uma escolha nossa. Só que na sua onisciência ele já sabia das nossas escolhas. E ele apenas nos deu a liberdade para escolher do jeito que a gente quer. Então, no final, você é responsável pelas suas escolhas. Deus apenas sabe quais são elas. Mas ele não interfere nessas escolhas que você faz. É decisão sua. Tá muito frio e eu vou ficar em casa, é uma decisão sua e não é que Deus determinou que você ia ficar, né, meio indisposto e preferiu ficar em casa. Mas o final é o mesmo, né? Ele sabe quem se salva e quem não se salva. Só que não porque ele tenha determinado quem sim, quem não. Ele apenas assistiu. Né? Então, as duas posições estão muito no sentido de onde que eu coloco Deus nessa situação. Eu coloco Deus como um espectador que sabe o que vai acontecer, mas vai deixar acontecer como ele sabe, ou Deus como um árbitro que vai interferir para que as coisas saiam do jeito que ele quer. Por que isso aqui é importante? Porque a forma como você pensa vai determinar muito daqui para frente. Então, né, para você, Deus é aquele que interfere nas coisas para que tudo aconteça exatamente como ele predeterminou e você não tem liberdade para fugir desse plano.
Então, esquece liberdade, está tudo pré-determinado, viva e deixe viver. Se você acredita que não, Deus sabe todas as coisas, mas Ele me deu a escolha, aliás, o direito de escolher, e eu posso ser responsável pelas escolhas que eu fizer. A igreja hoje mostra essas duas doutrinas, tá? Mas existe uma doutrina mais moderada, que é aquela que Deus só interfere quando realmente é necessário para que, no final, o plano macro que ele desenhou para você continue sendo executado. Então, ele te deixa você fazer algumas escolhas, mas se você errar demais, ele te ajuda a voltar para o plano original, né? Colocando situações, colocando circunstâncias, colocando algo que de alguma forma te faça, não, eu acho que eu não estou indo na direção certa, deixa eu voltar. Exemplo disso, filho pródigo. Vamos pensar na história do filho pródigo, né? E vamos pensar nesse livre-arbítrio, né, para a gente poder entender um pouco esse conceito. Se eu vou para a linha do autocontrole, do total controle de Deus, vamos dizer assim, então o desejo do filho, tudo bem que é uma parábola, mas vamos usar a parábola para a gente poder ilustrar o que a gente vem estudando aqui. Então, o desejo de sair de casa, se Deus tem o controle total dessas coisas e ele determina todas as coisas, então o desejo de sair de casa foi de Deus. Colocou no coração do filho pródigo, deixa eu sair dessa casa aqui e viver minha vida. A questão de chegar lá, gastar tudo que tem, Deus também determinou que aquilo ia acontecer, porque precisava ensinar uma lição para o filho pródigo. Comer a pior comida que ele poderia imaginar também foi, né, Deus que fez isso para ele. E um belo dia acordar e dizer, não, eu vou voltar para casa do meu pai. Então Deus escreveu toda essa história para ele. Esse pode ser um caminho. Agora, se a gente pensa do outro lado, que acredita que não, a decisão única e exclusivamente do indivíduo e Deus apenas assiste e sabe o final dessa história antecipadamente. Então, ele sabia que o filho pródigo um dia acordaria, querendo sair de casa, pedindo sua parte da herança, indo embora, gastando com seus amigos, passando necessidade. Lá na frente ele ia se arrepender, ia voltar para a casa do pai, ia se reconciliar, ia ser uma festa. E ele simplesmente deixou isso acontecer. Ou nessa visão mais moderada, Deus sabia dessa história toda, e de repente, lá na frente, ele, num ato de misericórdia, né, fez com que o filho pródigo olhasse a sua situação e percebesse, não está bem desse jeito. Tá? Então, acho que é melhor voltar para a casa do pai. Tá? Nessa visão mais moderada, o que a gente vê? Que Deus ele só faz interferências mínimas, não tão drásticas assim, para a pessoa ter a chance de observar melhor e tomar uma decisão, né, final. Porque, de novo, o filho pródigo poderia pensar, mas é tão longe voltar para o meu pai. Vai ser uma vergonha eu chegar lá de mãos abanando. Ele vai me rejeitar. Vai ser um estresse. Quer saber? Comida é ruim, mas dá para comer, então vou ficar por aqui. Tá? Então, essas três visões, né, esses dois extremos, que acredita que Deus controla tudo e determina tudo, aquela que coloca Deus como um espectador, que já sabe o final da história, e essa no meio, que acredita que Deus te deu a liberdade e só faz pequenas intervenções para que você veja melhor a situação e tome uma decisão, porque no final vai ser a sua decisão, são talvez as três visões que a gente tem relacionadas de alguma maneira com essa questão do livre-arbítrio. Tá?
Então, como que essas visões são chamadas, né? Uma é chamada de arminianismo, depois vocês podem pesquisar, nesse livro e outros falam bastante disso. Outra tem a versão mais reformada, mais conservadora, essa Deus controla tudo, mas tem aqueles que ficam um pouco no meio desse caminho, que são esses mais do centro, mais moderados. Tá? Você tem a liberdade de escolher qualquer um desses. Se você acreditar que Deus controla tudo, tua crença, tua convicção. Tá? Se você acredita que Deus é espectador e ele só assiste e deixa ver o que vai acontecer porque ele já sabe, também é a tua decisão. Se você acreditar numa visão mais moderada, né, nem um extremo nem o outro, também é de você. Para falar a verdade, todas essas visões sempre vão usar a Bíblia para justificar o seu ponto de vista. Então, aqueles que acreditam que Deus está no controle de tudo, vão dizer que, olha, é isso. Vou te dar um exemplo. Quando você lê Paulo falando assim, né, lá em Romanos, que, olha, Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Esse versículo está na Bíblia, tá? Né? Escolhi Jacó, rejeitei Esaú. Essa é a tese que esse lado mais do controle de Deus determina que, olha, não importa o que Esaú fizesse, Deus, fora, não escolhi você, escolhi Jacó. Então, esses que acreditam que Deus predeterminou todas as coisas e declarou como todas as coisas deveriam acontecer, eles vão pegar esses versículos para justificar a sua linha de pensamento. E vai dizer, olha, Deus já escreveu que vai ser desse jeito e está tudo certo. A gente está simplesmente executando um plano. E eles vão usar versículos da Bíblia para poder fazer essa justificação. Aqueles que pensam que não, é tudo direito nosso, vão pegar exemplos do tipo José. José, né, fez uma série de escolhas que levaram ele para a condição de governador. Como, por exemplo, não se relacionar sexualmente com a mulher de Potifar. Foi uma escolha que ele fez. E foi uma escolha consciente, porque ele podia simplesmente ser um oportunista e falar assim, já que ela quer e só tem nós dois aqui, vamos. Mas ele escolheu fazer diferente. Se você pegar Daniel, quando recebeu uma ordem do rei para dizer, olha, ninguém pode pedir nada que não seja para o rei, a escolha de Daniel foi fazer o quê? Abrir sua janela e continuar a sua prática de oração como ele sempre fez. Se você pegar Davi, que é chamado de um homem segundo o coração de Deus, um dia que ele fala assim, hoje eu não vou para a guerra, foi uma escolha dele. E quando ele abre a janela do seu pátio, que vê uma mulher tomando banho e chama essa mulher para ter relações sexuais, também foi uma escolha dele. Né? Porque aquela escolha trouxe um monte de consequências para ele e para sua família. Então, quem está desse lado, tá, do lado de que Deus sabe tudo, mas deixa você simplesmente tomar suas decisões, mas ele sabe, mas ele não determinou que seja dessa forma, ele só, na sua presciência, ele soube como que você tomaria aquela decisão, então vai usar exemplos como esse para justificar que, olha, Deus sabia que Davi ia quebrar a cara, mas ele deixou acontecer porque a decisão foi de Davi. Assim como ele sabia que Daniel ia para a cova dos leões, mas deixou acontecer porque no final, né, ele sabia como a história ia terminar. Então, né, mas toda a decisão foi dele. Ou de repente casos aonde a pessoa está
nessa situação onde Deus sabe, Deus dá liberdade, mas se necessário, ele pode fazer alguma intervenção. Como, por exemplo, Elias na caverna. Elias na caverna, o que ele queria? Morrer. Mas aí Deus vai lá e faz uma intervenção, fala com Elias, fala, Elias, levanta, vai ungir Jeú, vai ungir Eliseu, profeta, no teu lugar, sai dessa caverna. Então, uma pequena intervenção de Deus naquela situação para mudar a decisão de Elias de desejar a morte. Então, vocês estão percebendo que eu posso escolher qualquer um dos lados e usar a Bíblia para trazer uma justificativa para a minha escolha. Tá? Mas, né, e isso sou eu falando, eu acredito que Deus ele é soberano, que ele é todo-poderoso, mas eu acredito que ele nos deu liberdade para a gente fazer as nossas escolhas. Eu, particularmente, prefiro ficar nessa posição mais do centro. Eu acho que ele nos dá liberdade para fazer as escolhas. E, às vezes, se a gente fizer péssimas escolhas e pedir ajuda, ele vai intervir para ajudar a gente a fazer escolhas melhores. Eu não acho que ele é um mero espectador que deixa você quebrar a cara, mas por mais que ele seja poderoso para predeterminar todas as coisas, eu acredito que na sua soberania ele não precisa escolher, ele pode dar para a gente a liberdade. Isso, inclusive, para mim, faz ele ser mais soberano ainda, porque a soberania é a capacidade de você tomar a decisão sem se preocupar com nenhuma influência externa. Se eu digo, não, Deus é obrigado a determinar tudo que vai acontecer na sua vida, eu estou dizendo que Deus é todo-poderoso nesse quadrado aqui. Mas eu digo para você, Deus é tão soberano, tão poderoso, que ele escolheu te dar liberdade. Então, foi só uma escolha dele. Ó. Viva a sua vida. Mas essa é a minha forma de ver. Tá? Muitos autores vão ter outras maneiras de ver, mas eu acho conveniente dividir um pouco com vocês como que eu vejo as coisas, tá? Mas tenham vocês a opinião de vocês, tá? Acho que é uma das coisas que eu sinto muito falta em tudo que eu leio aqui, é que todo autor quer te convencer de que tá certo. Não, ó, você tem que acreditar nisso que eu escrevi aqui para você, tá? Eu trouxe as 3 visões e digo para você, escolha uma delas. Acredite, né? Porque essas 3 visões não tem um certo e errado. Porque não tem Deus dizendo, turma, é assim e acabou. Não tem um versículo na Bíblia que diga, ó, desse jeito, pronto, acabou. Tem versículos que são usados para justificar cada um desses pontos. Mas não tem o versículo magno, né? Aquele que diz, olha, aqui está a chave. Então, se eu discordar, estou discordando desse trecho, porque não. É tudo uma questão de interpretação. Na minha opinião, eu acredito nisso. Deus te dá liberdade para você fazer suas escolhas. E se você pedir ajuda, ele vai intervir. Diz, Senhor, me dá sabedoria para educar meus filhos. Ele vai intervir, te dando essa sabedoria, te ajudando. Se você falar, Senhor, eu não sei que decisão que eu vou tomar, porque eu tenho dúvidas. Ele vai te dar um sinal, vai te dar uma orientação, vai levantar uma pessoa, vai criar uma circunstância, porque você pediu ajuda. Ele não vai dizer assim,
Então, escolhe aí. Eu já sei qual que é a escolha, né? Não é tipo assim, o apresentador que põe 3 portas na frente e sabe onde está o prêmio. Fala, escolhe uma porta. Já viram essa? Escolhe uma porta. Ele sabe onde está o prêmio. Ah, já sei, na 3. Escolhe uma porta. A2. Essa aí. Pá! Surpresa, não tem nada para você. Então, não acho que Deus é o apresentador que sabe o que está atrás da porta. Mas eu acho que ele é aquele que sabe o que tem atrás da porta. Mas se você pedir uma dica, ele vai te dar. Se você não pedir, é por sua conta isso. O que você acha, Marquinhos? O que você falou, acho que e Milton pensa desse jeito, porque senão a justiça de Deus também prevalecia. Se ele já escolhesse ser condenado, outros para ser salvo, a justiça de Deus e o amor de Deus estaria onde? Esse eu acho que é uma das principais questões que se levanta. Né? Onde está a justiça e amor se eu já decidi como que as coisas têm que ser? Salva outros. É isso aí. O que você acha, Paulinho? Acho assim, primeiro, né? Primeira opção. Você descreveu tudo. Para que ele ia mandar o dilúvio? Fazer aquelas pessoas fazer as barbaridades que eles estavam fazendo para mandar o dilúvio. Porque ia destruir tudo. Ele mandou fazer tudo para ser destruído. Não tem sentido. Para mim não tem sentido. Por que os filhos de rei queimavam, né, os reis queimavam os filhos? Você acha que Deus falava que isso era abominação? Como é que ele vai escrever um negócio desse? E deixar. Não, esse aqui vai queimar seu filho e tá tudo certo. Tem. Para mim não é assim. É difícil acreditar, né? Para mim, O que você acha? eu acho que Deus até avisa a gente antes de pedir. Tem falado em sonho, ó, ora por isso, faz isso. O cuidado dele é tanto, o alerta dele é tanto com a gente, o amor dele é tanto, que até antes da gente precisar, saber que a gente precisa, ele já está nos orientando. É verdade. Ele se posicionar, aprender, né? De agir. Mas ele está no controle. Acho que essa segunda aí é mais Essa do meio. Né? do meio. Mas se você quiser tocar o seu barco do seu jeito, você vai tocar. E aí, Wilson? Cara, para mim é essa mesma coisa, porque quando você coloca seu dia, né, sua vida, seu trabalho na mão de Deus, né, você tem que entender que tudo que Ele quiser por você naquele dia vai ser a melhor forma, né? E é quando você resolve ir para o outro lado, tem as consequências. Então a gente também não pode falar, eu queria assim, eu pedi dessa forma. Você tem que entender que aquela forma que Ele agiu para você, aquela era a melhor, mesmo achando que seria. Eu penso muito dessa forma. Então, daqui a pouco eu vou trazer um elemento para ilustrar isso que você comentou. Você, Luiz. Eu tô no moderado. Só que o que me pega é se ele sabe o final da história, a história já não tá escrita. Você entende? Ele pode até deixar a gente escolher, mas ele já sabe a escolha que a gente Também vou falar disso daqui a pouquinho. Eu não me lembro qual que é a passagem, mas eu sei que tem já ouvi várias pregações sobre isso. Teve um episódio que não sei se foi um profeta que orou para uma pessoa e Deus acrescentou mais 15 anos na vida dele. Quer dizer, Foi o rei Ezequias. Então, já estava determinado ali. Ele ia viver até. Só que aí, foi o servo de Deus, foi lá e orou, e Deus acrescentou mais 15 anos na vida dele. Então, quer dizer, Deus ele, não é que ele volta atrás, ele se compadeceu, né? Ele viu ali o amor que poderia, né, acrescentar e mudou aquela história daquela pessoa. Então eu vou comentar rapidamente, a gente já chegou no horário, mas os 2 pontos de vocês, tá? O que a gente conclui, né? Uma possível conclusão que a gente tem para isso. Que Deus tem uma vontade que é soberana e que ele vai fazer acontecer independente do que... Né? E ele tem uma vontade permissiva, que ele pode discordar, mas ele vai deixar
andar pelo fato do ser humano ser livre. Então, assim, tem coisas que Deus fala assim, ó, isso aqui está decretado, não vou mudar. Como, por exemplo, salvar a humanidade. Deus escolheu salvar a humanidade, ele não vai voltar atrás. Né? Pronto, e acabou. Só que no mesmo versículo que ele fala de salvar a humanidade, ele coloca o seguinte, né? Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no mesmo versículo ele diz, olha, eu vou permitir que aqueles que não creem sejam condenados. Vocês estão entendendo? No mesmo versículo que ele fala, eu vou salvar, mas quem não quiser ser salvo, eu vou permitir que eles escolham serem, né, condenados, porque eu dei a opção. Salvação está aqui. Se você não quer, eu não vou obrigar você a ser salvo. Exatamente, eu prometo que estou terminando, exatamente, e isso é uma analogia que eu uso muito. Né? Imagina que nós estamos boiando no oceano, nós somos náufragos, boiando no oceano. Tem o colete salva-vidas, lá, ninguém vai afundar, por enquanto. E aí vem um helicóptero e joga lá uma boia para te puxar. Né? O colete de salva-vidas vai te sustentar por um tempo, mas vai te sustentar o tempo todo. Tem uma boia e um helicóptero para te puxar. Então o que você vai fazer? Se você realmente, né, nadar até a direção da boia, a boia vai te puxar para o helicóptero e você vai estar salvo. Mas ela só vai acontecer se você nadar até a boia. E ela pode estar muito perto de você ou muito longe. Tá? Só que você precisa chegar. Mas eu não sei nadar. Então, talvez para essas condições, Deus te dê uma ajuda. Faz a boia chegar mais perto, faz alguém te empurrar, faz uma onda te levar na direção. Porque você não sabe. Tá? Mas você pode estar do lado da boia e falar assim, não, tenho medo de altura. Vou ficar aqui. Né? Você pode fazer suas escolhas e não simplesmente entrar. Então, essa é a vontade de Deus. Tem coisas que ele vai dizer, eu vou fazer, não tem quem muda. Eu vou salvar a humanidade, não tem quem mude isso. Mas eu vou dar para a humanidade a opção de querer ser salvo ou não. Porque se eu salvo todo mundo, e tem gente que não quer a minha salvação, quer viver do seu próprio jeito, não quer aquilo que eu preparei para eles, quer as suas escolhas. Aí o Luiz trouxe uma questão, mas se ele sabe tudo, se já está tudo escrito, será que no final não estamos falando da mesma coisa? Só olhando, né? No final está tudo determinado, porque já está tudo escrito. O que acontece? A gente olha as coisas muito de uma forma linear. Hoje, amanhã e depois. Né? E a gente cria essa mentalidade de que a nossa vida é linear. Só que para um ser eterno como Deus, não existe essa linha do tempo, porque ele está vendo todos os eventos acontecendo ao mesmo tempo. É como, por exemplo, se eu tivesse um baralho aqui, estivesse mostrando uma carta para vocês, vocês viram um ás. Aí depois eu mostro um 2. Depois eu mostro um 3. Você começa a pensar, acho que o próximo é o 4, né? O 4. Aí eu mostro o 5. Você fala, pelo jeito vai ser o 6. Aí vem o 6. Eu criei aquela ideia de linearidade na cabeça de vocês. Porque vocês viram os eventos acontecerem um após o outro e começou a pensar, bem, amanhã vai ser isso, depois vai ser aquilo e assim vai. Agora, se eu pego as cartas, espalho todas na mesa com a face virada, vocês estão vendo todas as cartas ao mesmo tempo. Vocês estão me entendendo? Então não tem como você pensar numa ordem porque estão todas viradas. E você pode até querer ordená-las, mas elas já estão viradas, por exemplo, você já está vendo tudo.
Então, o que eu quero dizer é que Deus, ele não vê de forma linear, ele já vê o todo. Ele já vê todas as cartas viradas. Então, ele já sabe as conexões das nossas decisões, porque elas já estão viradas. E não porque a gente, né, recebeu isso pronto, porque ele determinou que fosse daquela forma. Porque sabendo das nossas decisões, e estando fora dessa dimensão do tempo, ele já sabe as decisões que nós tomamos. Ele já sabe aonde você pediu intervenção, ele já sabe aonde ele precisou intervir para te ajudar. Então, ele já sabe todas essas coisas, porque elas já estão viradas, né? É como se ele tivesse, né? E aí, prometo que eu vou encerrar agora, tá? É como se ele tivesse a história em pequenos quadrinhos. Ele sabe como essas histórias se conectam, tá? Porque ele está vendo esses quadros. Então, ele sabe a decisão que você tomou nesse quadrado aqui, nesse quadrado aqui, nesse quadrado aqui, independente se eles estão na sequência ou não. Porque ele conhece essa história. Porque ele viu você tomando essa história. O que eu quero dizer para vocês é 30 de setembro de 2027. Deus já viu a decisão que você tomou nesse dia. Mas você fala, mas espera, esse dia nem chegou. Claro, porque você está vivendo nesse linear. Mas ele não está nesse linear. Ele está fora dessa linha. Então ele já sabe que em 30 de setembro de 27, qual foi a decisão que você tomou. Porque ele já viu isso. Ele não está no presente com a gente. Ele está na eternidade, vendo o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então ele não está hoje, ele está na eternidade. E na eternidade não tem hoje, amanhã e depois. Tem tudo ao mesmo tempo. Então, neste momento, Deus já está no teu futuro. Deus já está no dia do teu casamento, por exemplo. Deus já está no dia que teu filho vai nascer. Deus já vai estar no dia que você vai ficar doente. Ele já está lá, porque ele não está limitado a este presente aqui. Como se amanhã é um novo dia e Deus não sabe. Não, ele já está amanhã lá com você. Assim como ele esteve no teu passado, mesmo quando você nem tinha uma relação com ele. Ele já estava lá com você. Então, Deus já está no teu futuro, sabendo o que você está tomando de decisão lá. Não porque ele colocou isso num livro e disse, você vai tomar essa decisão. Porque ele não está neste plano temporal. Ele está na eternidade. Vamos parar por aqui? A gente continua na próxima aula, tá bom? E aí, Luiz, vamos retomar desse assunto, tá? Porque esse é um assunto super importante. Gente, se a gente não tiver clareza dessas coisas, a gente nunca vai chegar em conclusão nenhuma, tá bom? Vou interromper aqui.